Plantão Vital, o podcast para você ficar em dia com a sua saúde. Ortopedia, nutrição e enfermagem para além do consultório. Aqui você vai ter acesso a informações confiáveis que impactam a sua qualidade de vida. Plantão Vital, sua saúde sempre em pauta. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Plantão Vital. Esse é o podcast que traz informações confiáveis para você cuidar da sua saúde. Esperamos que vocês estejam curtindo como nós estamos essa gravação de todos os episódios e orientamos vocês. Se ainda não nos segue, sigam aqui no canal, sigam os nossos arrobas no Instagram e ativem o sininho. Teremos mais novidades e a cada temporada mais surpresas para vocês. Esse é o nosso 5º episódio dessa temporada. Era um sonho que nasceu lá atrás e viemos concretizando juntos. Hoje já estamos no 5º episódio da primeira temporada e preparando cada vez mais coisas boas para vocês. Então cola aqui com a gente que o episódio de hoje está surreal. Muito legal falar de uma coisa tão pequena, mas que incomoda tanto, e o Gélis e o Felipe vão falar melhor para vocês hoje. O nosso tema é o inimigo invisível do pé. De quem estou falando? Do quê? Joanete, é claro. Então, vamos lá. Bora, então, começar com uma pergunta para o Urgeles. Urgeles, explica para a gente o que é o Joanete e quais os fatores de risco para o seu surgimento. Perfeito. Isso é uma pergunta muito interessante, porque muitas das vezes tem um conceito errado do que é o Joanete. Às vezes as pessoas pensam assim, cresceu um ossinho no meu pé, Urgeles. O que é isso, esse crescimento? Na verdade, não cresceu o ossinho no pé, né? Isso é muito interessante. O que acontece é o nosso dedo maior do pé, né? O dedão do pé que a gente chama, ou o hálux, que é o nome mais formal, vamos dizer assim, ele começa a se desviar para a lateral, que a gente chama, né? Ou em direção aos outros dedos. E isso é acompanhado também de um outro osso que a gente tem no pé, que a gente chama de metatarso, que é o osso que está logo antes, né, do dedão ali. Ele vai se desviando para dentro, né, em direção ao centro do corpo. Então, com esse desvio desse primeiro metatarso, né, desse ossinho, junto com o desvio do hálux, né, do dedão maior, a gente acaba formando ali o joanete. Então, o desvio do osso é que parece que cresceu um osso, né, ali na região. E esse desvio acaba, muitas das vezes, incomodando para calçar o sapato, incomodando de dor mesmo, né, do atrito ali na região, que é uma coisa que o Felipe pode até confirmar aí, é corriqueiro no nosso consultório, né? Sempre tem uma pessoa lá toda com joanete, tá com dor e tudo. E o que é propsia, né? O que acontece para surgir esse joanete? Nós temos diversos fatores, né, para o surgimento desse joanete. Tem um bem conhecido aí, principalmente das mulheres, né, que são os sapatos, né? E o Jéssica, que sapatos são esses, né? Principalmente os sapatos de bico fino. Os meus preferidos. Tá vendo? Casou certo. Respeito, mas Já pensou lá na frente. Então, temos o Scarpin, por exemplo, né? O sapato de bico fino, né? E tudo. Então, isso é um fator predisponente, né? E também nós temos alguns outros fatores, são os fatores genéticos, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre esses fatores. Temos também alguns tipos de pé que são mais associados ao joanete. Por exemplo, o pé plano, né? Ele é mais associado com o joanete. Então, assim, vamos dizer assim, vamos um resumo ali, né? Essas principais coisas. A idade tem relação com, na verdade, o agravamento, né? Não o surgimento. Um calçado tem muita relação e os fatores genéticos têm muita relação. Isso seria, né, um breve resumo do surgimento ali dos fatores de risco do joanete. Ótimo. Rogério, só um detalhe, você falou aí, engraçado, dos sapatos, né? A forma dos dedos do pé, né? Tem descrito o pé quadrado, grego, egípcio, mas não existe o pé triangular, que é todos os sapatos femininos. Mas aí eu não tô criando, gente. A moda. E eu tô de olho, hein? Quem me conhece sabe que eu sou fã e só uso Scarpa. Ele fica maluco. Ele olha assim. De novo, todo dia. Meu Deus. Vai começar a sumir os Scarpas dela lá, a gente já sabe quem. Ela já sabe que se aparecer, tem quem corrige, tá em casa. Tô com especialista, gente. Escolheu a dedo, ó. Tá E agora
passando para o Felipe, tem sintomas clássicos do Joanete ou não? Tem, com certeza. Assim, primeira coisa, né, lógico, é a deformidade ali, o caroço visível. Como o Gélis muito bem falou, não é nada que está crescendo, não está crescendo um caroço. Na verdade, o osso que está entortando e ficando mais proeminente na pele. Mas vai formar ali o que a gente chama de bunion, que é aquele caroço na parte de dentro do dedão. Além disso, né, além de sintomas de dor, porque esse caroço vai ficar pegando na lateral do sapato, vai machucar, né, inflama, fica vermelho. Tem gente que fala assim, vai chover, meu joanete tá doendo, porque ele fica sensível mesmo. Esse dedo torto, ele vai causar desgaste nessa articulação com o passar do tempo, então vai ficar uma articulação dolorosa. Uma outra coisa importante é que esse dedão, ele é mais grosso, não é à toa, né? Teoricamente, ele é o dedo que tem que suportar mais peso na frente do pé. Quando ele tá torto, ele fica, digamos, preguiçoso e ele joga mais carga para os dedos menores, né? Então é comum, com o passar dos anos, os dedos menores, segundo, terceiro dedo, né, encavalar, que a gente chama de dedo em garra, e aí fazer aquele dedo cruzado por cima do joanete. E muitas vezes o paciente vem procurar, às vezes com dor, no segundo dedo, no calo que formou embaixo desses outros dedos. E a gente às vezes explica, tem que tratar o joanete junto, e a pessoa às vezes não tem tanto sintoma no joanete, mas a consequência dele sim, né? Então, além da dor, né, o pé fica mais largo e difícil de usar sapato fechado. Às vezes a pessoa reclama porque não aguenta usar sapato mais. Exatamente. Às vezes não aguenta mais usar sapato porque o pé está muito grande e fica doloroso, né? Pode abrir feridas ali por causa do atrito aumentado dessa pele ali também, né? É verdade. Isso, Felipe, falando é muito importante, porque uma das últimas fases que a gente chama da marcha, né, do andar da gente, tem um desprendimento, né, do dedão maior. E se o dedão está com essa deformidade, dificulta a marcha do paciente, o jeito dele andar. Então, às vezes, o paciente correr, ele não consegue e tudo. Então, assim, dor, essa dificuldade de marcha, né, Felipe? Isso é bem comum mesmo. Sim. O Gélis, você falou pra gente dos fatores genéticos. Então, me fala aqui, o que a genética tem a ver com o joanete? Como é que correlaciona aí genética e o joanete? Perfeito, Bianca. Achei que ia me safar dessa, tá vendo? Ela lembrou. Ai. Mas vamos lá. Tirando a brincadeira aí, a questão é o seguinte, a gente observa que são mais comuns em mulheres, a bibliografia, né, os artigos assim, eles falam até de algumas porcentagens, varia um pouquinho, mas tem porcentagens inclusive mais altas, falando de 15:1 em relação ao homem e à mulher. Tem alguns, pois é, muita coisa. E ainda é a gente que usa o sapato. Pois é, tá vendo? Lascou, Então tem essa predominância em mulheres, tem, né, que essa questão aí que eu falei da porcentagem, e também tem muita relação com o quesito de antepassados que tenham. Então, por exemplo, minha mãe teve, minha avó teve, então essa relação, né, com o passado mesmo, né, da pessoa, dos antecedentes, né, isso tem muito relacionamento também. Então não é raro, às vezes o paciente vem no consultório, né, falando joanete e tudo, aí a gente pergunta, tem alguém na família, né, que já teve e tudo? Doutor, tem, minha família toda tem, né, assim, às vezes não tem o primeiro, né, às vezes, por exemplo, minha mãe não tem, mas minha avó, meu tio, enfim, as outras linhagens e gerações, né, tem também, então isso é uma coisa muito comum. E existe também, até antes, né, de começar o episódio aqui, eu estava conversando com o Felipe aqui antes aqui sobre joanetes, uma história que foram olhar uma tribo em que não usava sapatos, né, Felipe? Lá na África. E aí não viram relação de joanetes. Lá quase não tem joanete, eles não usam sapato fechado nenhum. Nessa tribo praticamente não existe joanete. Então, assim, deixa muito clara a relação de sapato. Exato. Sapato fechado com joanete. Vamos andar descalço, né? Tem que mudar o calçado de todo mundo agora. E para complementar, quais são os tratamentos, né? As modalidades dentro do joanete que vocês conseguem propor para o paciente para se tratar? Maravilha, né, Ana? Essa é uma coisa que eu gosto muito de falar. Por vários motivos. Primeiro, porque acho que a informação para a população no geral é muito ruim. É super comum o paciente chegar no consultório com o joanete e perguntar, existe tratamento? Existe, com certeza, tá? E os resultados são muito satisfatórios. A gente vai ter duas formas de tratar o joanete, na verdade. A
primeira delas é um tratamento conservador, que é o quê? Basicamente tentar aliviar os sintomas. Para quem? Para quando o joanete é pequeno, incomoda muito pouco ou nada, né? Nesses casos, basicamente, o que a gente vai optar? Às vezes por um protetor de silicone, apenas para diminuir o atrito desse joanete com o sapato, né? Para melhorar o posicionamento do dedo enquanto a pessoa anda, como forma de diminuir ou tirar esses sintomas e a pessoa ir levando a vida. Lembrando que o uso dessas órteses, espessador de silicone, agora está na moda na internet, aparece bastante propaganda, tem umas catracas ali que puxam o dedo para desentortar, visualmente é muito apelativo, né? Não funciona absolutamente nada, infelizmente, tá? Pode usar aquilo 24 horas por dia, todos os estudos mostraram assim, não haver nenhuma... Restritiva, né? Não corrige, né? Não corrige, pode usar o tempo inteiro, não corrige. Então, assim, o objetivo desses tratamentos, né, com essas órteses, é só aliviar sintomas, caso a pessoa não queira operar, os sintomas é muito leve para justificar uma cirurgia, né? Logicamente, um joanete que não incomoda, a gente não vai operar, mas o tratamento do joanete, o que corrige um joanete é somente a cirurgia, E aí, quanto à cirurgia, isso é uma coisa importante citar aqui, porque essas cirurgias foram tendo avanços ao longo do tempo, né? Inicialmente, não se entendia tão bem, isso há muitos anos atrás, não se entendia tão bem por que e como que surgia esse joanete. E basicamente se pensava assim, é só desbastar um pouquinho ali e para de incomodar. Então, fazia a cirurgia assim, abria, dava uma raspada naquele osso e fechava. Resultado péssimo, porque com o passar do tempo, o dedo continuava entortando e aquele osso ficava mais proeminente de novo, né? Até que progrediu-se entender um pouco mais da mecânica do joanete, né? Que na verdade é uma deformidade angular, o dedo está entortando, então tem que corrigir um alinhamento desse dedo. E aí começaram a fazer osteotomias, que é um nome bonito para uma fratura controlada, né? E inicialmente eram feitas cirurgias abertas, né? Com corte mesmo, né? Serra o osso, reposiciona, põe em parafuso. Uma cirurgia um pouco agressiva, mas com resultados muito bons, né? Aí a coisa já começou a melhorar. E atualmente, né, acredito que é a mesma prática do GES, a gente faz, eu pelo menos aqui faço a maioria das cirurgias para joanete percutânea, quase não faço mais aberta. Com certeza. Exatamente. Basicamente a gente faz alguns pequenos furinhos, né, com um motorzinho especial guiado por raio-x, a gente consegue localizar essas regiões do osso, faz a osteotomia, faz um pequeno furinho, põe parafusos, né? E apesar de falar dessa forma, vai fazer uma osteotomia, vai pôr parafuso, é uma cirurgia muito pouco dolorosa ou nada dolorosa. Pós-operatório muito tranquilo, o paciente vai embora andando do hospital, né? Muito delicado, né? Porque é trabalhoso para o cirurgião. A curva de aprendizado desse tipo de cirurgia percutânea é bem mais complexa, né? Então, assim, não é qualquer um que faz, tem que ser um bom especialista em pé, né? Temos aqui 2. Mas, assim, que vale muito a pena, né? Vale muito a pena porque o resultado a gente vê que é bom, tanto esteticamente, porque a cicatriz fica menor, porque o pós-operatório é mais tranquilo, sente menos dor, né? Mais confortável. E, assim, por que eu falei dessa evolução da cirurgia? Porque até hoje ainda tem cirurgião por aí que raspa o ossinho ali, e o resultado é muito ruim. Então, acaba que, assim, pra gente que trabalha na área, que é especialista... não resolve, né? Exatamente. E aí, A gente escuta muito isso, o pessoal falando. Eu não vou fazer cirurgia porque não vai corrigir. Doutor, assim, no consultório, com muita frequência, um paciente fala assim, doutor, mas eu não quero operar, porque eu tenho um conhecido que operou e foi péssimo, ele morreu de dor, o resultado foi ruim e voltou. Né, assim... Mas não foi feito o procedimento correto. Exatamente, não foi adequado. Quando a correção não é satisfatória, né, não é bem escolhida a técnica, porque assim, não existe uma cirurgia para joanete, existem inúmeras, cada uma mais bem adequada para o grau de deformidade, né? E assim, quando ela não é bem executada, o resultado vai ficar ruim. Uma pergunta que me fazem muito, eu vou passar para o seu, Gélio. Joanete volta quando opera? O que você acha? Pois é, joanete volta. Essa é a pergunta clássica, né, e tudo. Na verdade, o que acontece? Igual o Felipe falou, é a escolha inadequada da técnica, muitas das vezes, porque não tem, né, isso, o joanete volta. Igual a gente explicou, é uma deformidade angular ali. Se você corrige esses ângulos, né, não tem disso dele voltar. Tanto que nessas cirurgias, né, que eu e o Felipe, a gente compartilha dessa experiência, né, e trabalhamos com esse tipo de cirurgia, que é a percutânea, ou
minimamente invasiva e tudo, a chance de recorrência, né, é assim, mínima, né? É mínima a chance de recorrência. E a palavra recorrência está até usado de forma errônea aí, porque a chance, na verdade, é de complicações, né? Não é recorrência que ele vai voltar, e sim uma complicação, às vezes, que aconteceu no ato cirúrgico ali mesmo, né? E tudo. E as chances, cada vez menores, né, Felipe? E essa questão, o Felipe falou, é fantástica. Na cirurgia minimamente invasiva, percutânea, o paciente, assim, queixa de mínima dor e às vezes nem queixa de dor no pós-operatório. Isso é fantástico, né? Quem tá querendo sentir dor? Não, eu né? acompanho o pós-operatório. Deus. Felipe, o paciente Quem quer diz. sentir dor? Eu pergunto, como é que foi? Eu não tomei um remédio de dor. Isso é recorrente. Um relato, assim, última paciente que eu operei que voltou no consultório, eu perguntei, né, no primeiro retorno para tirar ponto, e aí, teve alguma dor? Não, tomei 2 comprimidos de pirona quando eu saí do hospital, depois não tomei mais nada. Isso aí. Exatamente. Muito tranquilo. É fantástico. Tranquila do que as pessoas às vezes imaginam. Isso é uma evolução também, né? É uma evolução. Um tratamento Exato. evoluindo. E a questão que o Felipe falou também muito interessante é que com uma sandalinha especial, a pessoa já sai andando, né? No outro dia, na alta, já vai andando com essa sandalinha. Claro, um auxiliar ali, às vezes uma muleta ou uma órtese mesmo, né? Para segurar ali, com o equilíbrio e tudo. Mas depois o paciente anda com a sandalinha para baixo e para cima. Então isso é fantástico. Sim, só ressaltando, assim, né? É uma deformidade complexa do pé e requer um especialista na área para tratar. Não é qualquer um. Você não vai fazer uma cirurgia plástica com um cirurgião que não é plástico, por exemplo. Por que você vai operar o seu pé com quem não é especialista, né? Exato. Então tá, vocês falaram pra gente aí de tratamento, né? Explicaram sobre os joanetes. Eu quero que vocês falem, Rogério, fala pra mim. Prevenção. Além da Helena jogar os sapatos dela, quais são as medidas preventivas para desenvolvimento e agravamento mesmo? Não, dos falei joanetes? escapando. Assim, top. Top, né? Seria mesmo. Vai acontecer pela cara dela. Acho que no futuro A próximo. cirurgia do pós-operatório. Eu já tô preocupada com os operatórios, né? Tá interessada no pós-operatório. Esse episódio me interessa bastante. Então, se você também, como eu, utiliza Scarpan e não vai abrir mão do seu Scarpan como eu, Divulguem o episódio. por favor, assista esse episódio. Usuária de Gente, Scarpan. vou abrir uma votação no perfil, né? Querem ver o pé da Helena? Não, mentira. Brincadeira. Tem modelo aqui, viu? Você que me usa de A Bianca Aí. que bonitinha, mas também tem Joanete. Mas eu sou obediente, Então vamos filmar os pés, hein, pessoal? Bom, então, respondendo a sua pergunta, né? O principal fator mesmo, né? Essa readequação dos calçados mesmo. A gente observa que os calçados, igual eu falei do bico fino, né? Eles interferem muito nisso. A questão do salto em si mesmo não é tão igual o bico fino, né? Mas se você usa os dois, né? Assim, você vai acabar agravando, né? Mais e tudo. o Scarpan de bico fino. Exatamente. Então acaba agravando mais. E a principal coisa, a gente até fala que os calçados que tem a câmara anterior, que seria a parte da frente, né, do calçado, mais larga, né, que fica mais adequada, isso, mais larga e arredondado, é com certeza o ideal, né? E isso faz total diferença. E claro, nas pessoas que já têm, né, o sapato com essa parte mais alargada também, para não ficar com atrito, né? Porque senão fica com atrito ali na região e isso é muito ruim. E assim, me veio à memória aqui um caso especial aqui que já vou fugir um pouquinho aqui da pergunta, mas eu vou falar que esse caso é uma experiência muito interessante. Um paciente que veio em uma consulta, que isso marcou muito. Ele chegou na consulta e a queixa, né, dele era o joanete e tudo, e era um homem, apesar de a gente ter falado aqui, né, que tá diferente, né? Era um homem fugindo da estatística. Lembrando que eu falei que são mais comuns em mulheres, mas aparecem no homem, né? Não é que isso, né? Tem nos homens também. E aí esse paciente virou para mim e falou assim: doutor, minha única filha vai casar e eu não consigo calçar um sapato para entrar com ela no casamento. Por conta do Joanete. Por conta do joanete. Eu. Olha só, assim,
Toda vez que eu lembro isso, chega até arrepiar pra falar disso assim. Que você pensa, meu Deus, ele não consegue entrar com a filha dele no casamento. Olha que coisa. Ele nem foi. Eu acho que Isso, isso você não foi consegue. dele. Ele estava na ocasião, calçado com uma sandália que estava cortada pro Joanete. Adaptar ao Joanete. Exatamente. Joanete pra fora da sandália. Pensa. E aí ele falou, minha única filha, eu quero entrar com ela, eu faço questão. E, além disso, doutor, Mesmo, né? isso, socorro. E, além disso, dói, né? Dói demais. Só que ele já tava meio que assim, isso dói, eu vou diminuir minhas coisas, sabe? Assim, Aceitando mesmo. conformado, isso. Sendo que o negócio tem solução. E aí, ver a recuperação dele, ele mandar um vídeo depois falando, mostrando que conseguiu entrar com a filha dele, olha, isso não tem preço, né? Isso é muito emocionante. É transformar vidas, eu faço Transformar todos. vidas. Bianca, é isso aí, é isso aí, com certeza. Isso marcou muito e eu conto essa história porque isso é fantástico transformado. Maravilhoso. É. Deus continua nos capacitando, viu? E É, tem é gente verdade. que acha que esse Joanete é bobagem, né? Isso, é estético. Eu ia falar isso agora, não é questão de ter um pé bonito ou não. É qualidade de vida mesmo, ter a gente. Perfeito. funcionalidade desse Exatamente, exatamente. E eu queria agradecer vocês. Foi muito gostoso essa conversa, inclusive um episódio só pra mim. Tá poderosa, tá vendo? E falar que esse é o penúltimo episódio Dessa temporada, pessoal. desta temporada. O último tá incrível. Queria convidar vocês para não deixar de assistir e também voltar aos anteriores, porque tá linkando, tá tendo muita Muita informação Nossa, legal. Interação. informação. Então, assim, sigam a gente, faça parte desse podcast com a gente, indique esse podcast e espero vocês pro próximo. Até porque só é pra vocês esse podcast. Beijos. Obrigado, gente. Obrigado, Até a pessoal. próxima. Até. Essa temporada contou com o apoio de Valéria Vilas Boas Móveis e Nossa Terra Pomar e Jardim.